Olá a todos, eu sou André Pagani de Souza e estou aqui para falar hoje sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que está lá no capítulo 19 do livro Teoria Geral do Processo Civil Contemporâneo, da editora Atlas. Então, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é uma novidade do CPC de 2015. Ele está lá no capítulo de intervenção de terceiros, nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. Por que é uma novidade? Porque antes não existia essa disciplina processual da desconsideração da personalidade jurídica. Muito embora, desde 2002, lá no Código Civil, nós tenhamos o artigo 50, que trata da possibilidade da desconsideração, ou mesmo antes disso, no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 28, onde também se trata da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, muito embora no direito material houvesse essa previsão, não havia uma disciplina processual de como, dentro de um processo civil, se ignorar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica para estender a responsabilidade por certas obrigações para a pessoa dos sócios ou até mesmo dos administradores da pessoa jurídica, como diz lá o artigo 50 do Código Civil. Então, o que é desconsiderar a personalidade jurídica? É justamente estender os efeitos de determinadas obrigações que são da pessoa jurídica para a pessoa do seu integrante, seja ele sócio, seja ele um administrador. Então, qual que é o grande mérito do CPC? Foi dar uma disciplina processual para isso, explicar como isso acontece no processo civil. Em termos bem práticos, se no decorrer de um processo o juiz identifica uma situação que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, como a confusão patrimonial, por exemplo, que está lá no artigo 50, como o juiz faz para trazer esse integrante da pessoa jurídica, esse sócio, esse administrador, que antes era terceiro, para aí se tornar parte dentro do processo civil. Então, o artigo 133 e os seguintes, eles têm esse mérito de disciplinar processualmente essa desconsideração, trazendo também o princípio do contraditório, que é tão caro para o CPC de 2015, fazendo com que o princípio do contraditório também atue na desconsideração da personalidade jurídica. Então, é muito importante que se observe que o novo CPC, ele determina a citação do sócio, não a intimação, mas a citação do sócio ou do administrador para que ele, então, venha se defender no processo, a possibilidade de instrução probatória, que também é uma outra novidade ou uma disciplina que não existia antes. O sócio pode pedir a produção de provas para mostrar que aqueles pressupostos da desconsideração não estão preenchidos, então ele pode, se quiser, arrolar testemunhas, produzir prova pericial, ele tem que fazer isso no prazo de 15 dias, depois de instaurado o incidente e apresentada a defesa, o juiz vai proferir uma decisão que o próprio Código já fala que é uma decisão interlocutória e, portanto, ela pode ser objeto de agravo de instrumento, e a previsão específica está lá no 1015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento da decisão que decide o incidente de desconsideração, e também o novo CPC, ele traz aí um esclarecimento. Antes, é claro, na jurisprudência, a própria doutrina já previa a possibilidade de desconsideração em sentido inverso. E o CPC expressamente prevê também essa possibilidade. Então, por outras palavras, o que quer dizer desconsideração em sentido inverso? Quer dizer que, em determinadas situações, a pessoa jurídica pode também responder por uma obrigação que originariamente era do sócio. Basta que estejam preenchidos os requisitos do direito material. Então, a confusão patrimonial, o abuso de personalidade, como está lá no artigo 50 do Código Civil. Então,
que se vê é que a preocupação do legislador foi disciplinar processualmente a desconsideração. Agora, pode acontecer de ela ser pedida, a desconsideração da personalidade jurídica, no início do processo. E aí o CPC também previu essa possibilidade e colocou lá expressamente que se ela for requerida no início do processo, já na petição inicial, aí é desnecessária a instauração do incidente. Obviamente, aí vai haver uma acumulação de pedidos. Vai ter a causa de pedido principal e aí outra causa de pedido que vai estar ligada à desconsideração. E aí, se isso for feito logo na petição inicial, não há necessidade de instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. É importante lembrar também, já para encerrar essa breve apresentação aí dos artigos 133 a 137 do CPC, que a desconsideração também é permitida no âmbito dos juizados especiais. Então, o CPC também traz esse dispositivo. Bom, muito obrigado a todos pela atenção e boa leitura do nosso Teoria Geral do Processo Contemporâneo da Editora Atlas.